Sem delongas, abram sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo de número 4. O tema é meu deserto. Cada um tem o seu deserto. Você vai saber por que passamos por deserto. Qual o motivo de passarmos pelo deserto. Eu não vou estender a leitura, porque meu tempo é curto e Deus tem muito para falar com vocês ainda. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Vamos ler o versículo de número 10. Todos acharam? Amém. Jesus lhe disse: retira-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo deixou e anjos vieram e o serviram. Vou repetir. Jesus lhe disse: retira-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo deixou e anjos vieram e o serviram. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor Jesus. Deus é maravilhoso. O livro de Mateus, irmãos, é um livro riquíssimo. Riquíssimo de acontecimentos. E quando lembramos de Jesus, imaginamos Jesus na cruz do Calvário, é a primeira coisa que imaginamos. Imaginamos que a luta de Jesus começou na cruz. Mas não, a luta de Jesus começou no ministério dele. Desde quando Jesus já nasceu, já começou uma luta e uma perseguição pela vida de Jesus. Muitos de nós esquecemos de observar esse texto, um texto lido por muitos de nós. Muitos lemos e passamos por cima e não observamos o riquíssimo detalhe que existe nesse texto. Se você parar para observar, logo em meio à caminhada de Jesus, no capítulo de número 3, Jesus vai para ser batizado por João Batista. Eu quero que você preste atenção nisso, porque isso é interessante. Jesus foi logo ser batizado por João Batista, e João Batista disse que ele não era digno de batizar Jesus, mas Jesus falou que teria que se cumprir isso. E a Bíblia vai dizer que quando Jesus chega lá, ele chega lá para ser batizado, o céu abre no meio e o próprio Deus fala com ele. Quem falou com Jesus? Deus. Quem falou com Jesus? Deus. Deus fala com Jesus e o Espírito Santo desce. Observe que o texto vai dizer que quem fala com Jesus é Deus. Mas precisamos entender algo, que Jesus sai da Galileia e depois que ele sai dali, que ele é batizado, Jesus caminha ao lugar chamado Monte da Quarentena. 40 dias ele passa sendo tentado por Satanás. Mas, só que no dia 40 foi de forma diferente. Satanás foi na pessoa dele para falar com Jesus pessoalmente. Foi poucos 40 dias dele tentando. Só que Jesus foi levado para o deserto, para um monte chamado Monte da Quarentena. Ali ele não comia, mas só bebia. Porque ele não iria aguentar o tempo que ele passou ali sem beber. Tanto que nos livros vão dizer que após disso, ele passou a comer e não a beber. O jejum dele foi 40 dias só bebendo água. E é interessante que Deus gosta muito de trabalhar com o homem no deserto. Mas antes eu preciso te explicar em língua hebraica o que significa deserto. Midavar. Midavar significa lugar da palavra. Quando você está passando no deserto, você está no processo da palavra. Eu quero te dizer de novo, quando o processo do deserto chega para você, é o processo da palavra. Mas se você perguntar para os sábios judeus por que é chamado disso, por que é chamado lugar da palavra, porque o deserto é o lugar mais silencioso que existe para você ouvir a voz de Deus. Entenda, o processo do silêncio é suficiente no deserto para Deus falar com você. Glória a Deus. Louvado seja Deus. E é interessante que Jesus, sendo Deus, tomou um corpo e passou pelo processo do deserto. E vamos entender só o seguinte,
que mesmo ele sendo Deus, Jesus naquele lugar no deserto, ele estava com seu cabelo emaranhado, sujo, as vestes sujas, não parecia que ele era um Deus. Ele estava meio sujo, creio que não tinha oportunidade de escovar os seus dentes, de se limpar, porque o deserto tira outra coisa da gente que se chama vaidade. A outra coisa que o deserto tira toda a vaidade nossa. O deserto vai tirar toda a minha e a sua vaidade. Você não vai lembrar de estar com vaidade de se cuidar, a sua beleza. Não que não deva se cuidar, deve sim. Mas quando o deserto chega até você, é meio difícil você lembrar disso. E Jesus passa por isso. E é interessante que a Bíblia vai nos dizer, amados irmãos, que quando Jesus está naquele processo, a Bíblia vai nos falar que quem conduziu ele foi o Espírito Santo. Não foi ele que quis caminhar. Quem conduziu foi o Espírito Santo. Porque nós não conduzimos a nossa vida como o irmão falou. Quem conduz a nossa vida é o Espírito Santo. O Espírito Santo te coloca no deserto e ele te tira do deserto. Ele te coloca de novo e te tira do deserto. Aí você diz, Deus não trabalha com deserto não, irmão. Missionário David, eu te digo, trabalha. Deus falou, epa, fale Moisés, com o faraó, que leve meu povo para adorar. E o processo de caminhada era deserto. 40 anos no deserto. Deus gosta de trabalhar no deserto. Aleluia, Deus. Glória a Deus. E só que se observarmos o texto, no versículo de número 1, a Bíblia vai nos falar que Jesus, conduzido pelo Espírito Santo para o deserto, para ser tentado pelo diabo. O propósito era ele ir para o deserto e ser tentado pelo diabo. Porque os que vieram atrás não resistiram, caíram em tentações. Mas só que ele não entendeu quem estava lá era Jesus. Ele pensou que era mais um profeta como qualquer outro. Ele não entendeu. Só que quando lemos o texto, a Bíblia vai nos dizer que é o diabo. Mas você acha que o diabo foi como pessoa falar com Jesus? De maneira nenhuma. Ele foi belo, como um anjo. Ou de forma teofônica, como uma pessoa. E quando ele chega lá, eu imagino como era o diálogo entre eles. Ele chega até Jesus e fala, é o Senhor mesmo que é aquele, o príncipe? É o Senhor mesmo que é o Filho de Deus? Conjecturando, eu imagino que ele falou, será que você é mesmo o Filho de Deus? Então quero que você me diga, faça algo. Eu quero apenas que você transforme essa pedra em pão. Me mostre se você é verdadeiramente o Filho de Deus. Só que Jesus libera uma palavra, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da quê? Da boca. Interessante. Parece que Jesus cita a palavra diretamente, mas não foi tão diretamente. Vou te explicar. A palavra logos significa dois termos. Uma palavra que é falada e que é escrita. Mas só que a Bíblia vai nos dizer que ele fala que sai da boca de quem? De Deus. Quando voltamos em Mateus capítulo 3, diz que Deus falou o quê? Tu és o filho amado, quem eu me comprazo. Não foi o homem que falou com ele, mas Deus que falou com ele. Não foi o homem que falou com você, mas Deus que falou com você, que te ama, que te guarda, que te protege, que está contigo em toda a caminhada. Eu quero te falar algo. Não foi o homem que liberou a palavra não, que tirou de lamaçal, mas foi o próprio Deus que tirou e falou, levanta, que agora tu vai ser minha serva. Levanta, porque agora eu vou te usar. Oh, aleluia! Foi desse jeito! Eu creio que Jesus naquele momento imaginou, irmão, falou assim, epa, como é que ele é um anjo de Deus? E ele me diz que eu sou. Duvidou da minha autoridade. Mas Jesus lembrou do que Deus tinha falado com ele. Porque muitas vezes na sua caminhada, o diabo vai colocar a primeira coisa em você, a dúvida. Dizer que tu não é filho de Deus, tu não é escolhido, tu peca constantemente, tu erra constantemente. Mas Deus não se importa para isso não, meu irmão. O importante é que ele te disse que te escolheu. O importante é que ele disse que tu é dele. O importante é que Jesus te fez filho. E ninguém tira isso de você. Eita glória! Deus. Aleluia. É forte, Jesus. E aí, irmãos, Satanás não fica contente com isso, não, ele não desiste. Observe a primeira tentação, ele queria colocar dúvida em Jesus. Na segunda tentação, ele faz o seguinte: não vou desistir, vou levar ele para o ponto do pináculo. O pináculo é o lugar mais alto do templo. E deixa eu te falar algo: a parte do pináculo, irmãos, na condição
condições que Jesus se encontrava, ele não podia entrar dentro do templo, nem sequer pisar em cima deste lugar. Parecia que ele estava se cumprindo uma profecia que falava que o Senhor iria vir do alto, ia pisar no ponto do penáculo. Ele parecia que estava dando um jeitinho, porque Satanás sempre vai querer dar um jeitinho nas situações. Quando você estiver no deserto, irmão, na dificuldade, você vai encontrar pessoas para lhe dar um jeitinho. Saia dele, porque aí não é Jesus não, é Satanás que quer te tirar tudo alto. Aleluia. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que ele coloca ele em cima do penáculo. Eu fico imaginando naquele momento a conversa dele. Ah, tu és Jesus? Olha, Jesus, olha o lugar que tu está. Aqui é o lugar do Santo dos Santos, aonde desce a presença de Deus como uma faísca. Aqui tu não pode estar nas condições que você se encontra. Como é que você é o Senhor mesmo? O príncipe que desceu nas condições que você se encontra, pisando num lugar santo. Olha como você está. Pula daqui. Porque a condição que você se encontra, eu imagino que ele falou assim, a condição que você se encontra não está na condição ideal. Porque, primeiro, você não é da clã dos levitas. Você não é um dos sumos sacerdotes. Como é que você está pisando num lugar santo desse? Eu imagino que ele falou assim, pula, Jesus. Aí ele fala com Jesus dessa forma. Se és filho de Deus, joga daqui abaixo, porque está escrito, dará ordem aos seus anjos a teu respeito. Na primeira situação ele bota uma dúvida de Jesus, na segunda ele utiliza a Bíblia, porque tem crente, irmãos, que ele parece ser crente, mas ele usa até a Bíblia para argumentar com você, tirar da presença de Deus. Tem crente hoje em dia, até crente desigrejado, que dizendo ele que é cristão, que serve a Jesus, que não cultua, ele vai colocar essa dúvida dentro de você, porque tem muitos entendedores da palavra. Eu vim no satanismo, irmãos, e sei como é a situação. Eles estudam constantemente a palavra de Deus para interrogar você e bater, que dizendo que tem dúvida, para colocar dúvida no teu coração. Então eu digo algo para o crente aqui, porque tem crente que não lê a Bíblia não, só lê aqui dentro da igreja, quando vem. Ele tem um argumento só de ler Bíblia aqui, quando chega em casa, nada de Bíblia. Ele quer saber o quê? Ler vida dos outros, quer saber de Orkut, quer saber de Facebook, quer saber de WhatsApp. Eu vou falar, viu? Ele gosta, sabe de quê? Ler a vida dos outros, anda ali, ó, só subindo e descendo, olhando aquelas mulheres de decote, daquele jeito, principalmente jovens, a carne florescendo. Eu quero te dizer, larga isso. É melhor que o seu WhatsApp do que tu perder tua salvação. Eita Deus. Aleluia. Só que ali, ele não entendeu que quem estava com ele era Jesus. E quando ele faz isso para Jesus, Jesus vai dizer bem assim, não tentarás o Senhor teu Deus. Observe só, ele quer te levar, Satanás quer levar você para dois extremos. Qual os dois extremos, irmão? Pergunte qual os dois extremos. Qual os dois extremos? De novo. Qual os dois extremos? Primeiro, dúvida. Segundo, dizer que tu não é filho dele. Ele coloca a dúvida e diz que tu não é filho. Eu quero te dizer, se chegar alguém para ti e colocar dúvida no teu coração, te levar a esses dois extremos, se afaste dele, porque ele não tem parte com o reino de Deus. Ele é enganador também, ele segue a Satanás. Eu quero te falar algo, irmãos. Quando entrar isso no teu coração, tira logo, se afasta dessa dúvida, porque o crente tem que andar reto no caminho do Senhor, não deixar que os dois extremos venham atingir ele. Só que Satanás não termina aí, irmãos. Ele vai mais longe. Ele leva Jesus para um lugar alto e mostra todo o reino. Comigo e com você não é diferente. Ele vai mostrar o mundo lá fora. Olha para ali. O pecado é gostoso, como o irmão falou. O pecado é maravilhoso. Rapaz, o tempo todo tu vindo para a igreja? Tu quer fazer o que na igreja o tempo todo? Irmão, larga essa vida. Que vida é essa que tu vive? Levantando a mão, adorando. Satanás vai fazer a mesma coisa que fez com Jesus. Fez um acordo. Imagina que ele falou, vamos entrar em um acordo. Treva com luz. Treva com luz tem acordo? Não. Tem? Não. Ele fez um acordo. Vamos entrar em acordo. Treva com luz. Vamos fazer o seguinte, Senhor. Só basta o seguinte. Prostra aqui diante de mim. Só basta 1 minuto o Senhor prostrado aqui. Vamos fazer esse acordo.
vamos fazer negociar, porque é mais fácil. O lado mais fácil é esse, negociando. Creio que o diálogo deles foi esse. Mas só que quando, com quem ele falou, ainda não tinha entendido. Falou a primeira, a segunda vez, na terceira vez ele não entendeu. Que ele estava falando com Jesus. Ele não estava falando com outros profetas que ele enganaram, como eu falei com vocês. Ele estava falando com alguém diferente. Ele estava falando com Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Sabe quem? Aquele que vai nos levar, tirar daqui e levar para uma cidade prometida. Aquele que pagou com preço de cruz a minha e a sua salvação. Aquele que nos trouxe a graça e nos fez filho dele. Eu quero te falar algo neste momento. Satanás vai tentar negociar para mim e para você, como já negociou para mim. Eu quero abrir só um parênteses. Ser servo de Deus é assim, ó. Deus vai te colocar no deserto. Recentemente Deus falou comigo, filho, vende que tu tem e vai para Portugal. Fui para lá. Quando chega lá, eu pensei que seria como eu queria, mas não era do jeito que Deus queria. Deus falou, tu vai me servir. Tu não falou que queria ser missionário, que tu teria que fazer a obra, eu vou te levar. Deus, quando eu estava caminhando, que tu estava prestes a acontecer, tudo certinho, comprando a passagem deu errado. Deus falou, você vai com o que você tem. E quando eu chego lá, até a carta que o pastor tinha mandado para mim estava errada. Se a federal me pegasse, eles iam mandar de volta. Mas quando chega na porta da cidade de Porto, é interessante que eu me interrogou, a minha esposa perguntou se tem as cartas. Tem. Quando ele abriu a Bíblia, ele desistiu, pode passar. Aleluia. Nem olhou o que eu tinha. Quando chegar lá, pensei que ia ser as mil maravilhas. Chegar na cidade de Porto, começo a procurar emprego, não achei, Deus me colocou em Viseu. Quando chegar lá, comecei a sofrer. E Deus falou, você é assim, servo meu, tem que sofrer. Porque o evangelho que ensinam pra gente é um evangelho fácil, um evangelho suave que você não vai sofrer, vai ser só abundância. Então esse é o evangelho, eu quero te dizer, você está no lugar errado. Não é o evangelho. Porque servir a Deus é diferente. Você tem que sofrer, você tem que padecer. Ai, irmão, você está louco? Não, leia o livro de Atos, veja como morreu os homens que serviam a Deus, só um único que não morreu foi João. Todos morreram martirizados. Você acha que para mim e para você tem que ser diferente? Esses homens que buscaram retidão todo momento, que buscaram oração constantemente. E é interessante que quando eu chego lá, a prova só fazia aumentar, só aumentar, só aumentar. Aí eu falei, quando eu não aguentava mais, Senhor, eu aprendi uma coisa. Já aprendi no deserto. Primeira coisa, eu estava cultuando pouco, Senhor, eu tenho que cultuar mais. Segunda coisa, eu falei, Deus está orando um pouco, Deus, eu tenho que orar mais. Aí eu falei, cansei, Senhor. Já aprendi tudo o que eu precisava aprender no deserto, na provação que eu se encontro. Dá um jeito, Senhor. Arruma uma passagem para mim, não aguento mais aqui não. Não parece como as pessoas mostram. Ah, porque a Europa, aqui é isso e aquilo. Ou as pessoas sofrem, os crentes lá padecem. E os demais que se acham que é o paraíso, lá não é paraíso. O paraíso só tem um lugar guardado para nós. Quando eu chego... Quando menos eu esperei que eu fechei a boca, 3 dias depois eu dou a providência. A minha patroa liga para mim e fala, David, venha que eu quero você aqui. Aleluia. Uma ímpia, Deus usou. Deus pegou, quando eu menos espero, ela me comprou uma passagem de R$4.500 para mim, com tudo pago, um lugar maravilhoso. Aí eu falei, para mim já deu aqui, Senhor. Aí Deus falou, tá vendo, filho? Só queria você até aqui. Você pensou que eu estou passando 1 ano, 2 anos? Só 3 meses, nem deu 3 meses. Menos de 3 meses eu te tirei. Ninguém entende o processo. Só entende quem eu e você. Porque Deus falou comigo e com você. Deus fala com você, às vezes não fala com quem está do teu lado. A minha esposa até duvidava no princípio, mas eu depois entendi. Aí eu aprendi algo com Deus, sabe o quê? Passe pelo deserto, mas lembre das coisas boas que você passou e da ruim também. Sabe por quê? O processo da minha viagem foi boa. Eu lembrei da viagem. Primeiro lugar que Deus me manda tão distante que eu andei de avião, primeira vez, 12 horas. Eu agradeci a Deus a ida e agradeci a Deus a vida. Porque o deserto a gente tem que agradecer todo o processo. Independente de que ele seja doloroso, independente de que seja árduo, independente da situação que você se encontra no deserto. Sei que no deserto você chora constantemente. A provação é constante. Mas eu quero te dizer, uma hora acaba. Não existe deserto para sempre. Tem gente aqui passando um processo de deserto que Deus está falando, só te dou 2 semanas. É suficiente, 2 semanas eu te tiro. E quando eu te tirar, você vai dar glória. Porque o que eu faço é perfeito e não é errôneo. Aleluia. Glória a Deus.
seja Deus. Aleluia. Eu quero te deixar algo interessante que eu li constantemente sobre uma situação que se encontrava de um homem. Ele estava, irmãos, tinha perdido a sua esposa e tinha uma filha de 4 a 5 anos. Ele pegou, levou a sua filha para casa, colocou a filha no quarto, sentou na sala, apagou a luz. Quando ele apaga a luz, ele sentiu aquela solidão e falou assim: Senhor, eu não sinto a tua presença. Onde é que o Senhor está agora, Jesus? Onde é que está o Senhor, meu Deus? Eu estou sozinho, como eu vou fazer para cuidar da minha filha? O que eu faço agora, Senhor? Olha a situação que eu se encontro. Eu sozinho para cuidar de uma criança de 4 a 5 anos. E interessante, que horas depois a filha acorda e desce e fala: papai, aonde tu está? Aí ele fala assim: filha, estou aqui. Mas pai, está escuro. Está escuro, pai, eu não vejo nada. Mas ele falou: filha, eu estou aqui, você não reconhece a minha voz, não? Eu estou aqui, filha. E quando ela fala isso: pai, mas eu não te encontro. Está tudo apagado, tudo escuro. Não consigo sentir o seu rosto, não consigo sentir o teu corpo. Mas você não escuta a minha voz, minha filha, vem até aqui. E ele tateando, foi andando, chega até o pai e senta no seu colo. E ela fala: pai, por que estás assim? E o pai fala assim: filha, eu estou assim porque perdemos nossa mãe. E ela perguntou: cadê mamãe? Eu te expliquei, mamãe não está mais aqui, só eu e você. E de repentemente a menina cai no sono. Depois que ela cai no sono, ele aproveita a situação da menina e faz uma oração. Ele fala assim: Senhor, sei que tu não estás aqui, no deserto que eu se encontro, Senhor. O deserto que eu se encontro é árduo. A situação que eu estou é difícil. Pensei que o Senhor não estava aqui comigo. Posso não ouvir a tua voz, posso não te ver, mas sei que o Senhor está comigo. Posso não sentir a tua presença, Senhor, mas sei que o Senhor está comigo. Assim como minha filha falou, no meio da escuridão que eu se encontro, mas eu sei que o Senhor está comigo. Eu quero falar para você, mesmo no deserto que você se encontra, o Senhor está contigo. Mesmo na situação que você se encontra de dificuldade, de prova, na circunstância que está difícil na tua vida, mas Deus está contigo. Parece que é inacreditável a escuridão que você passa, o deserto que você passa, mas Deus está contigo. Eu quero repetir mais uma vez para ver se você dá um glória. Vai acabar a prova, mas em nenhum momento Deus te abandonou. Aleluia, glória a Deus. Muitas vezes será minha e a sua realidade. Porque Deus não prometeu termos uma vida só de bonanças, irmãos, mas uma vida de dificuldades. Mas em nenhum momento Deus abandonou Jesus. Mas em nenhum momento Jesus vai te abandonar. Eu quero te dizer, mesmo na pandemia dessa, na situação que se encontra o mundo, perdendo pai, filho, o povo está perdendo um e outro parente, mas Deus não vai te abandonar. Aleluia. Eu peço que você fique de pé nesse momento. Louvado seja Deus. A escuridão é grande, mas Deus está falando para pessoas aqui que está acabando essa escuridão, está acabando esse processo. Varão, eu quero te falar algo da parte de Deus.